Olá, pessoas! Vamos de mão na massa hoje? Então, vamos iniciar uma aula incrível hoje para vocês aqui. Vou trazer um monte de dicas, mas antes de tudo, eu vou me apresentar. Para quem ainda não me conhece, é novo por aqui, eu sou a Ana, decoradora, design floral e criadora do método Arranjos de Impacto. Então, hoje eu vou trazer várias dicas incríveis e vou iniciar aqui uma criação de um arranjo 3 em 1. Eu garanto que você vai ficar curioso, se já não estiver, para entender, Ana, como assim que a gente vai criar um arranjo 3 em 1? Então, é uma possibilidade da gente, em um único arranjo, a gente transformar ele em 3 arranjos distintos. Então, antes de iniciar, nós vamos falar quais são os materiais que nós vamos precisar para fazer a criação desse arranjo. Vamos lá? Nós precisamos, né? É claro que antes de selecionar todas as plantas, eu vou falar para vocês os materiais. Nós vamos precisar de alicate, tá? Trouxe 2 modelos aqui que, na verdade, a função é a mesma, tá? De corte aqui. Eu gosto de trabalhar esses com pressão, por conta de que as hastes são aramadas, são mais duras. Então, quanto mais a gente utilizar um alicate com pressão, facilita na hora dos cortes das hastes. Aqui eu separei uma peça, tá? Ela é em formato oval aqui, uma peça em cerâmica, que a gente pode utilizar em vários ambientes. É uma peça super versátil. Nós podemos trabalhar isso aqui em um centro de mesa, em um balcão de recepção, em um hall de entrada. Então, ela permite muitas criações. O próximo material que nós vamos precisar aqui é a argila, que eu já coloquei a argila aqui dentro, ela tá camufladinha aqui embaixo das minhas cascas. Fiz uma forração com casca de pinos, da menorzinha, tá? Tamanho PP, que já deu esse efeito aqui, tampou tudinho, deu um efeito bem natural com as cascas. O próximo passo, nós vamos precisar de fita floral, tá? Que vocês vão entender por que a gente vai utilizar essa fita floral já já. Aqui nós temos aquela abraçadeirinha, que às vezes as pessoas falam enforca-gato, mas ela é uma abraçadeirinha aqui. Temos esse cordão aqui, tá? De sisal, um cordão cru. Temos um arame fino, galvanizado, esse menorzinho. E nós temos aqui todas essas plantas. Aqui eu selecionei orquídeas de tamanhos diferenciados, tá? Orquídeas com pétalas menores, pétalas médias, pétalas maiores, tá? E também eu selecionei vários tamanhos de folhas de orquídeas. Nós temos tamanho mini, temos um tamanho um pouquinho médio, um pouquinho maior e um tamanho bem grande. E aí vocês vão entender esses tamanhos aqui, porque que eu trouxe todos esses tamanhos para vocês. Trouxemos alguns complementos, tá? Olha só, esses complementozinhos de plantinhas verdinhas que, né, eles dão geralmente nos jardins, junto com suculentas. Aqui vem um guaimbé, olha que bacana. Tá bem bonito também, com as raízes. E eu trouxe também esse bambuzinho aqui, ó. Um bambuzinho que vocês também vão entender onde é que nós vamos utilizar esse bambu. Então, para a gente iniciar a nossa criação, foi feita toda essa estruturação de base, tá? A argila já está aqui, já foi feita essa forração com as cascas. E agora, nós vamos iniciar a criação. Tá, uma pergunta. Ana, qual a quantidade de orquídea eu posso utilizar nessa peça? A quantidade de orquídea, a gente precisa entender através do tamanho da peça, se ela proporciona a gente trabalhar com 4 galhos, 5 galhos, 3 galhos, e depende muito do tamanho dessas hastes, né? Se são hastes muito robustas, se nós colocarmos numa peça dessa umas hastes muito robustas, 4, 5 hastes, provavelmente vai ficar desproporcional à peça. Vai ficar muitas flores para uma peça menor. Agora, se for as hastes, né, com as pétalas menorzinhas, a gente consegue trabalhar uma maior quantidade. Se for média, né, a gente consegue adaptar bem, então a gente precisa entender a questão de proporção, certo? Essa peça, se eu for montar uma peça dessa num centro de mesa, provavelmente eu vou ter que ter hastes de orquídea, né, para todos os lados. Se eu for montar essa peça para um hall de entrada, e esse hall não tiver um espelho refletindo aqui atrás, eu posso trabalhar essas orquídeas todas pendentes com a projeção para frente. Então, isso depende muito do ambiente em que eu vou utilizar esse arranjo para que eu possa fazer a criação de maneira personalizada. Primeiro passo, nós vamos fazer o corte das hastes, tá?
A altura, Ana. Como eu sei qual a altura que eu devo cortar as minhas hastes? Se você for montar esse arranjo de maneira personalizada, o seu cliente já veio aqui buscando um arranjo, por exemplo, esse arranjo é para o meu centro de mesa. O que eu preciso saber antes de montar? O que eu preciso perguntar para o meu cliente, né? Primeira coisa, a sua mesa, né? A sua mesa, ela tem lustre que desce sobre a mesa? Esse lustre, ele desce muito baixo? Para a gente poder entender qual altura eu posso trabalhar da haste da orquídea no meu arranjo, entende? Então, eu sempre falo, né? Faça essa investigação antes para você não montar arranjo, seu cliente chegar e falar, ai, não vai dar, porque desce o lustre, vai ficar, né, o lustre aqui e vai ficar muito próximo. Então a gente tem que fazer abordar o nosso cliente antes de tudo. Se for um arranjo que você vai montar ele para postar, para deixar ali na sua lojinha online, nas suas redes sociais, você para vender e deixar exposto na sua vitrine, tenta trabalhar ele num tamanho médio, em que ele fica, né, mais versátil, você pode vender para vários estilos de cliente. Então, eu gosto de trabalhar ele num tamanho médio, né? A gente vai trabalhar o que antes da gente começar a criação? Nós vamos medir aqui, ó, veja bem, que essa orquídea, eu vou descer ela até o final da peça, se ela fosse inteira, ela ia ficar nessa altura. Concorda comigo que é um arranjo mais alto, mesmo que a gente faça essas inclinações? Então, para ele ficar com um tamanho médio, vamos supor que a gente deixe ele nessa altura, ele fica com tamanho médio, bacana? Que a gente possa cortar aqui a haste nessa altura. Correto. Então, é o que eu vou fazer agora, tá? Então, eu já medi, ficou um tamanho médio, um tamanho que se adapta bem em vários ambientes. Eu vou vir fazer o quê? Né? Vou aqui e vou cortar. Cortei. Se eu for trabalhar todas as hastes na mesma altura, eu posso usar essa pontinha aqui que eu cortei de referência para cortar as outras hastes. Agora, caso você queira trabalhar alturas diferentes, eu posso trabalhar essa parte haste mais baixa, outra média, outra mais alta, né? A gente pode estar cortando de tamanhos diferenciados. Hoje eu vou montar essa peça aqui com tamanhos, tá, iguais para que vocês possam ver. Então, eu vou cortar as 3 hastes da mesma altura. Aqui eu vou usar como referência, olha. Usei isso aqui de referência. Então, eu vou cortar aqui, ó, as 3 todas do mesmo tamanho. Pronto, então as 3 hastes foram cortadas na mesma altura. Qual o próximo passo agora? É a gente trabalhar a modelagem dela do molde, né? A gente trabalhar o molde dessa flor. Então, eu sempre falo, né, o molde, né, trabalhar os 3 dedinhos aqui embaixo e fazendo, usando aqui o dedão para que a gente faça isso aqui, ó. Olha esse movimento que eu estou fazendo. Perceba que ela vai ficar, olha aqui, ó, com balanço. Isso é muito importante. Por quê? Porque ela faz esse arranjo ficar mais realista. Então, quanto mais movimento tiver esse arranjo, mais próximo do natural ele fica. Veja a diferença, né? Aqui já está um arranjo mais retinho e aqui já tem um caimento diferenciado. Então, eu posso trabalhar esse arranjo aqui. Vou fazer a fixação aqui na argila. Desci aqui minha folha, faço mais alguns ajustezinhos. A primeira haste já foi fixada aqui na minha argila. Como eu vou trabalhar três hastes aqui, eu posso trabalhar uma haste para frente, uma haste de lateral para cá e outra haste para cá, caso esse arranjo for um arranjo de centro de mesa. Então, eu vou trabalhar todo ao redor da peça. Então, eu vou colocar de vários ângulos aqui. Se esse arranjo fosse um arranjo de hall, de entrada, eu poderia trabalhar todas elas nessa direção. Um aqui, a outra aqui, e trabalhar ele todo aqui na parte da frente, tá? Então, vou colocar a próxima haste aqui, vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando um centro de mesa, tá? Próximo. Nessa direção aqui. E a minha próxima haste. Sempre o molde, gente, ó, essa inclinação, olha aqui, 3 dedinhos embaixo, polegar em cima, e ele vai
porque elas são aramadas, então ela aceita super bem o molde. Olha só, olha o movimento dessa flor, todas siliconadas. Aqui nós temos aqui 3 hastes, né, em volta da minha peça aqui. Então, isso aqui, a gente já iniciou a criação do arranjo primeiramente com as hastes de orquídea. Qual o próximo passo, Ana? A escolha das folhas de base. O que eu devo levar em consideração na hora de escolher as folhas de base da minha orquídea? Então, aqui eu tenho vários tamanhos aqui. Olha, tenho essa bem pequenininha, tá? Olha aqui para vocês verem. Deixa eu moldá-la. Tem essa folhinha bem pequenininha. O molde, ó, é muito importante, é o que eu falei. Olha aqui, ó. Olha como eu trabalho o molde. Uma folhinha de base bem pequenininha. Olha aqui. Uma folha de base. Deixa eu colocar ela aqui para vocês visualizarem bem o tamanho. Uma folha de base um pouco maior, ó. Veja só o movimento que eu estou fazendo para moldar essa folha. Olha aqui. Uma folha de base um pouquinho maior, só vou deixar aqui para vocês irem visualizando. Uma folha que já é do tamanho médio para maior, mesmo movimento, olha. Veja bem. E olha o tamanho dessa folha aqui, ó. Veja bem a diferença de tamanho aqui dessas 4 propostas que eu estou aqui apresentando para vocês. Olha, olha o movimento da folha. Veja bem a diferença de tamanho aqui. O que então eu devo levar em consideração na hora de escolher? O tamanho da pétala, né? Se essa flor é uma flor mais robusta, é uma flor um pouquinho com as folhinhas, as pétalas menores, eu vou escolher, tá? Para não ficar aquele arranjo, por exemplo, olha aqui, olha o exemplo que eu vou dar. Olha o tamanho das pétalas dessa flor, dessa orquídea, é uma orquídea também. Já pensou eu trabalhar um arranjo desse com uma folha dessa, completamente desproporcional? Concorda comigo? Olha aqui a folhinha com relação a essa flor, a essa pétala, completamente proporcional. Olha a diferença. Agora, se eu pegar uma pétala, como essa pétala aqui, de orquídea, bem maior, olha só, gente, olha o tamanho, e trabalhar essa folhinha. Veja bem que a folha praticamente sumiu com essa haste. E quando eu trabalho uma folha robusta com essa pétala, fica completamente diferente. Então, antes de escolher, nós temos que ter essa percepção, para que a gente possa fazer escolhas assertivas e criar arranjos que vendem. Por quê? Quanto mais próximo do natural, quanto mais esse arranjo ficar harmônico, quando ele tiver uma apresentação mais realista, mais fácil de vender esse arranjo. Então, eu gosto bastante de falar sobre isso, tá? Então, a gente precisa ter essa percepção e começar a criar arranjos de maneira em que eles fiquem mais naturais possíveis. Então, aqui eu já apresentei para vocês como é que nós fazemos a escolha das folhas. Aqui. Então, a folha escolhida aqui foi uma folha de tamanho médio. Nem foi a pequenininha, nem foi a grandona e nem foi aquela médiazinha, essa daqui. Porque ela também é uma folha pequena. Então, aqui, olha só como é que vocês... Aqui a gente fazendo o molde, tá? Gosto de trazer sempre uma folhinha menorzinha pra frente, olha. Que essa pra frente eu vou dispor ela nessa direção aqui. Primeiro passo está aqui, olha. Já começou a ganhar forma o meu arranjo, olha só. Percebe? Olha como que ficou a proporção da folha aqui na minha peça. Então, as folhas, quanto mais você trabalhar molde, girar, deixar uma pro ladinho, outra para cima, mais natural ela fica. Porque as folhas de orquídea na natureza, elas estão assim, uma mais retinha, né, uma mais tortinha, e é isso que a gente tem que fazer. Tentar deixar esse arranjo o mais próximo do natural possível. Ana, quantas folhas de orquídea eu devo usar num arranjo desse?
Tenho que usar 3 folhas porque eu usei 3 hastes? Eu usei 5 hastes, eu tenho que usar 5 folhas? Nem sempre. Por quê? Depende da base desse arranjo. Nós devemos deixar esse arranjo quanto mais visualmente atrativo, bonito, harmônico, mais fácil da gente vender. Então aqui eu posso trabalhar uma folha aqui no cantinho, trabalhar uma aqui e outra aqui. Ficou 3 folhas, ficou proporcional. Mas se eu tivesse, às vezes, uma haste a mais, 2 hastes a mais, não teria necessidade, às vezes, de eu colocar mais folhas, porque a base dele já ia estar preenchida, concorda? Então, aqui, vou pegar a outra folha, fazer a mesma coisa, tá? O molde, deixar aqui um mais retinho, aqui eu posso fazer uma inclinação para frente. E eu vou colocar aqui também, fixar na minha argila. Aqui, tá vendo só? A base. E aqui atrás está sem, concorda? Se esse arranjo fosse um arranjo para hall de entrada, eu poderia fazer todas as inclinações dele para frente, trabalhar aqui atrás alguma folhagenzinha, uma samambaia de base, suculentas, sem problema algum. Eu estou trabalhando ele como um centro de mesa, vou girar, vou deixar todo o envolto desse arranjo todo de maneira que ele fique iguais, né? Todas as partes deles iguais, os 4 cantos. Vou pegar a mesma folha, fazer o trabalho de molde, tá? Isso aqui, ó, eu falo, trabalhar com criação de arranjo é um processo terapêutico, exige paciência, né? A gente fica encantado com os resultados. Olha só, cada vez que você molda, eu falo, nossa, que legal. Por quê? Qualidade, gente. Esse aqui é um arame, ó. Elas são aramadas, então ela permite esse molde. Por isso que eu falo, quanto mais próximo do natural, ou quanto for as folhagens, quando você comprar com qualidade boa, o resultado do seu arranjo, ele é diferenciado. Então, aqui, a minha haste aqui. Perceba que agora eu fiquei com todos os campos do meu arranjo, ó, preenchido com folhas, tá? E eu moldando, organizando esse arranjo, ele já é um arranjo que eu posso utilizar como centro de mesa, certo? Esse já é um modelo de arranjo. Nós vamos trabalhar aqui 3 em 1. Então, a gente vai trabalhar uma outra proposta de arranjo. Esse modelo de arranjo ainda me permite, desse mesmo modelinho 1, ele ainda me permite que eu trabalhe aqui na base alguns complementos para trazer essa naturalidade. Ó, vou pegar essa suculentinha de complemento aqui, que também é aramado, ela vem assim, ó, gente, ela vem fechadinha. Vou fazer o quê, ó? Vou abrir ela, vou inclinar, deixar uma mais tombadinha, uma mais reta, vou abrir elas, olha. Tá vendo só o efeito? Que legal. E eu posso trabalhar nesse arranjo umas suculentinhas, eu posso colocar uma única aqui no centro. Olha só, aí eu vou fazendo isso aqui. Ai, Nana, eu gosto um pouquinho mais de plantinha, eu gosto dessa naturalidade. Eu posso colocar mais uma aqui no cantinho, ó. Sempre, se eu colocar ela aqui fechadinha, perceba que ela não vai dar esse efeito? Olha só, molde, ó, abrir, vou abrindo, aí eu vou inclinando uma, deixando outra mais retinha, inclino outra, e vou trabalhando dessa forma, né? Criatividade, paciência. Aqui eu vou afastar um pouquinho a folha e vou trazer uma um pouquinho mais pra cá. Olha só esse arranjo. Olha a diferença, para vocês verem, se não trouxe uma naturalidade incrível, eu trabalhando esses complementos aqui com essas suculentas, e já ficou um arranjo diferente, né? Eu trabalhei aqui na base, essas folhagens, junto com as nossas folhas de orquídea, eu trabalhei essa suculentinha, esse complementozinho, que é aquelas florzinhas rasteirinhas, né, que sempre dá na natureza, que a gente vê no tronco do coqueiro lá, junto com as orquídeas, nascendo os capinzinhos, nascendo uma suculenta, os complementos. É sobre isso que eu estou falando. Olhar a natureza e buscar isso como referência e trazer para o seu arranjo artificial. Não é porque o seu arranjo ele é com plantas artificiais que ele tem que ter cara de artificial. Ele deve ter cara de natural. Você olhar ele e falar, nossa, não sabia que isso é permanente ou artificial. É sobre isso que nós estamos falando. Então, nós temos um arranjo aqui. E agora, Ana, o que eu posso, dessa mesma forma, o que eu posso fazer para mudar esse arranjo, para que esse arranjo fique diferente, né? Que nós falamos que, eu falei que nós íamos fazer 3 em 1, concorda comigo? Lembra desse bambu que eu falei lá no início, né? Que esse bambuzinho, para que serve esse bambuzinho?
ele serve como estaca para que a gente deixe as hastes, né? Se você quiser deixar essa haste mais fixa aqui, nós podemos usar ele aqui, amarrar aqui, para que ela não tenha muito esse movimento, ele deixa ela mais estática. Assim tá perfeito, secou, tá ótimo. Mas eu também posso usar um bambu para deixar elas todas nessa posição slim aqui. Veja bem o que eu vou fazer agora para transformar esse arranjo em outro modelo. Vou fazer o quê? Vou medir aqui, tá? Olha só, se eu deixar esse bambu aqui e amarrar a haste aqui, ele vai passar essa ponta. Então, eu tenho que fazer um corte para que eu consiga deixar ela amarradinha aqui, mas eu tenho essa parte aqui, então vai subir bambu até aqui, mais ou menos, certo? Então, eu posso cortar esse bambu aqui, até dividir ele na metadezinha, ó. Podendo economizar e a gente usar esse bambu em 2 hastes. Então, vamos lá. Aqui está um bambu, posso fazer o quê? Deixar ele aqui mais retinho, tá? Vou fixar, descer ele na minha argila e vou fazer uma amarração dessa orquídea para que ela fique um arranjo de orquídea slim, que é um outro modelo de arranjo de orquídea, tá? Esse daqui é o formato de pêndulo, em que ela fica assim, ó, com esse movimento, e aqui é o orquídea slim, tá? A gente pode deixar essa ponta reta também, ou deixar essas sementinhas no caimento aqui, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, vou descer aqui, desci o meu bambuzinho na argila e vou fazer a amarração. E agora, com o que eu vou fazer a amarração? Eu posso utilizar 3 materiais para fazer a amarração dessa orquídea aqui nesse bambu, tá? Para fazer essa fixação. Esses 3 materiais vai te proporcionar o mesmo efeito. Eles vão fazer com que você consiga fazer a amarração, tá? E é isso que eu gosto de falar, é descomplicar a criação de arranjo. Ai, Ana, eu não tenho o aramezinho para amarrar. Tá, mas o que você tem aí em casa? Então, eu vou apresentar 3 materiais que eu posso fazer essa amarração, tá? Aqui tem o aramezinho, que eu posso utilizar ele aqui para fazer a amarração. E depois que eu fizer a amarração com ele, eu vou utilizar os 3 aqui para vocês verem, tá? Então, a primeira coisa aqui, ó, vou cortar, peguei esse aramezinho, vou amarrar ele aqui. Deixa eu só tirar essa etiquetinha aqui da minha orquídea, que depois a gente vai utilizar para fazer o preço do arranjo e tal. Então, tirar aqui e nós vamos fazer o quê? Utilizar esse arame para fazer essa amarração. Veja bem, tá? O ideal é que eu faça uma amarração mais aqui embaixo e uma mais aqui em cima, tá, gente? Para deixar ela bem fixa. Então, primeiro eu vou fazer aqui embaixo. Perceba que eu passei, cruzei aqui e vou trabalhar, olha o efeito. E vou trabalhar isso aqui, vou utilizar meu alicate de apoio para que eu possa girar e amarrar bem esse meu aramezinho. Veja que ele abraçou, apertou, agora eu vou cortar. Essa pontinha que ficou aqui, eu posso apertar ela com o meu alicate para baixo, para ela não ficar aqui. Cortante, apertei. E agora eu vou trabalhar a mesma amarração aqui em cima, tá? Olha só. Vou pegar mais o meu aramezinho, vou trabalhar ele aqui. E nós vamos fazer uma amarração aqui. Mesma coisa, a gente vai utilizar o alicate de apoio. Vamos girar aqui. Girando aqui, agora nós vamos fazer o corte. Usar o alicate para descer, ó, deitar essa pontinha cortante aqui para baixo. Deitei bem ela. E agora o próximo passo eu vou utilizar a fita floral. Por que eu utilizo a fita floral? Para camuflar esse aramezinho, tá? A fita floral, ela é uma fita elástica, ó. Então a gente vai fazer o quê? Vou pegar aqui, coloquei em volta do meu aramezinho e vou fazer o quê? Aqui, ó, como ela estica, a gente pode já cortar um pedacinho para ficar mais fácil de manusear, tá? E aqui eu vou segurar uma ponta e ir puxando a outra. Perceba que eu tô segurando uma ponta, agora ela já fixou lá, e aí eu vou passando. Olha só, gente. Vocês vão ver que você não vai nem visualizar esse aramezinho. Então vai ficar bem legal, bem, traz essa naturalidade. O verde da fita floral vai unir a haste do bambu com a haste da orquídea. Ó, eu puxei e apertei, ela fica, ó, ela cola. Perceba que eu fiz aqui nesse arame, agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pegar um outro pedacinho de fita floral e vou fazer aqui, ó. Olha só. Onde a fita floral pode ser usada
no arranjo? Aqui, ó, nós podemos camuflar os arames, camuflar tudo com a fita floral. E olha só o efeito, ó. Nós conseguimos unir a haste de bambu com a haste da orquídea e camuflamos o aramezinho. Esse foi um material que nós utilizamos para fazer a amarração da estaquinha, né, do bambu para a orquídea. Qual é o outro material que eu posso utilizar para fazer isso se eu não tenho aramezinho? Posso utilizar aquela abraçadeirinha, que muitas pessoas falam, ah, isso aqui enforca gato. É uma abraçadeira. E aí, nós podemos fazer o quê? Fazer o mesmo efeito. Trabalhar o bambuzinho aqui, ó, para fazer ele estaca. E sempre que nós vamos fazer, se eu deixar essa orquídea aqui, nesse formato, perceba que ela vai ficar do avesso, quem olhar daí? Olha aqui a diferença. Eu tenho que fazer o quê? Girar essa haste se eu for fazer em formato de pêndulo. Girei, olha só. Girei, ela ficou na posição correta, frontal. E eu vou vir com a haste do meu bambu, tá? Aqui, a parte do corte do bambu, aqui tá a parte original e aqui tá a parte do corte. A parte do corte do bambu eu vou descer ele pra argila, pra ele não ficar aparente no meu arranjo. Então, desci. Tá? Aqui, ó, na hora de fazer o corte, a gente tem que tomar bastante cuidado para que a gente corte os bambuzinhos na mesma altura. Olha só, aqui, por exemplo, esse bambu ficou mais altinho. Por que que aconteceu isso? Porque a gente tem que se antenar a fazer medidas, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é um bambu que quando a gente corta, a gente pode utilizar de referência, tá? A gente pode utilizar ele de referência. Como aqui, percebe que essa parte que ficou maior, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que cortar aqui e vou ter esse bambu do mesmo tamanho que esse, que eu posso estar utilizando em outro arranjo. Não é porque nesse arranjo a altura não deu que eu não vou utilizar, que eu vou descartar esse bambu, jamais. Na arte floral a gente não descarta nada, tá? Todo o cabinho, tudo que sobra a gente usa para fazer alongamento de haste, então não se descarta nada. E nós vamos utilizar o outro bambuzinho para cá. E vamos fazer o quê? Amarração com o quê? O outro material que eu falei para você. Aqui nós vamos utilizar a abraçadeira. Vou utilizar também em dois locais, um mais embaixo e o em cima. Aqui nós vamos trazer a abraçadeira, engatar ela aqui no fechinho e, ó, vou puxar, puxei, ela fez a amarração e eu vou fazer o corte. Eu estou apresentando aqui 3 modelos para vocês entenderem quais os materiais que você pode estar utilizando nessa criação. E aí, eu vou fazer com a abraçadeira aqui também, tá? A mesma coisa. Puxei, ó. Deixei ele bem retinho. Puxei. Veja que agora eu vou fazer o quê? O corte da pontinha que sobrou da minha abraçadeira. O que eu vou usar? Qual é o próximo passo? Eu vou utilizar a minha fita floral para fazer a mesma coisa. Eu vou camuflar essa abraçadeirinha com a minha fita floral. Girei tudo, puxei para que ela, né, ela tem uma elasticidade e ela te permite trabalhar assim. Puxei. E aqui eu camuflei a minha abraçadeira. A mesma coisa eu faço na abraçadeira de baixo. Vou camuflar. Vou camuflar. E agora o próximo passo é fazer a mesma fixação com essa outra haste, tá? Nós vamos girar ela para fazer a fixação com essa mesma haste, para ficar nessa mesma altura, nesse mesmo formato. Combinado? A última haste que nós vamos fazer a amarração é essa daqui. Qual é o outro material que eu posso utilizar para fazer a amarração das hastes, tá? Muitas pessoas gostam de utilizar aquelas cordinhas de sisal, igual vem nos naturais, os cordãozinho cru, enfim. Tá tudo bem, pode usar, viu, gente? Eu trouxe aqui um cordãozinho, ó, um rolinho de cordão, tá? Ele é cru. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a amarração da minha haste de orquídea com esse cordãozinho cru. Olha, eu posso vir aqui
pegar o meu cordão, dar um lacinho, dar outra volta, dar um nozinho. Posso cortar a pontinha. Esse cordãozinho não tem necessidade de camuflar, tá? A não ser que você queira, porque ele pode ficar aparente, normal. Vou fazer a amarração aqui embaixo com o meu cordãozinho. Aqui eu tenho um outro arranjo, tá? Esse arranjo em formato slim. Perceba que quando esse arranjo ele é em formato slim, ele é o quê? Ele é retinho, então ele não cria essa projeção para fora, nada, ele fica retinho aqui. E nada impede de eu colocar, quando é o formato slim, de repente, de mais uma orquídea aqui na outra lateral, e tá tudo bem, tá? Por quê? Por conta de que a gente deixou ele mais fininho, mais retinho, e ficou mais compacto. Então, às vezes, você consegue trabalhar uma quantidade um pouquinho maior de orquídeas. Olha só que legal, o formato desse outro arranjo, certo? Então, dois arranjos, 3 em 1, nós já fizemos um e o segundo. Agora, a gente pode fazer a criação de um terceiro arranjo com essa mesma quantidade de orquídeas, podemos agregar ainda algumas folhagens a mais. Aqui eu trouxe, né, caso você, às vezes o cliente fala, mas aqui a parte ficou muito vazia, o que eu posso agregar? Posso agregar alguns guaimbé aqui embaixo na base, olha só, que também me permite, dentro da natureza a gente consegue fazer isso, colocar esses arranjos. Podemos fazer até, ó, desmembrar os guaimbézinhos e colocar eles em outras partes, tá? Por exemplo, olha aqui. Ó, ele saindo aqui, uma projeçãozinha no cantinho. O que acontece quando eu desmembro ele? Não tem necessidade de eu colocar todo no mesmo lugar. Eu consigo fazer o quê? Economizar um pouco mais de planta e esse arranjo ficar com um preço mais bacana. Então, uma forma de economizar o arranjo, agregando folhagens e não tendo que usar um monte, ao invés de nós colocarmos uma haste de guaimbé, ao invés de colocarmos uma haste de guaimbé única aqui no centro e ela pegar só nesse cantinho, nós podemos fazer o quê? Desmembrar e colocar uma folhinha em cada cantinho e vai ficar com um efeito super legal. Ó, vai vir uma outra aqui. Fixei, desci. Vim aqui. Fixei no outro cantinho. Olha. E nós podemos ir fazendo isso. Qual é o terceiro, então, tá? Agora nós vamos tirar esse formato slim e vamos trabalhar esse arranjo mais baixinho e trabalhar essas folhagenzinhas aqui de guaimbé para vocês verem que efeito super legal. Às vezes o cliente quer um arranjo mais despojado, quer um arranjo mais baixo, não quer o arranjo de orquídea tradicional pêndulo, não quer um arranjo slim. Então nós vamos fazer o quê? Agora eu vou tirar, tá? Vou cortar aqui, tirar essa fita floral e vou tirar essas estaquinhas, porque eu vou deitar todas as orquídeas. Então com uma única orquídea eu consigo fazer 3 propostas diferentes, tá? Então aqui eu vou tirar o meu, ó, a minha parte da abraçadeirinha, tá? Vou tirar meu aramezinho também. Depois que eu cortei tudo que prendia aqui nesse bambuzinho, eu vou tirar os bambus. E nós vamos trabalhar esse arranjo completamente diferente. Nós vamos descer ele. Olha só como que a planta aramada te permite. Olha só. Nós vamos trabalhar um formato completamente de arranjo. Nós vamos descer ele. Vamos trabalhar ele baixinho na peça. Nós podemos até fazer alguns cortes, deixar ele mais... Fazer o que com ele? Deixar ele mais baixinho para que ele possa cruzar de um lado para o outro. Aqui, ó, sem o corte, o que eu posso fazer com esse arranjo? Ó? Eu vou pegar essa haste que tá aqui e vou trazer da ponta para cá, ó, fazendo todo isso aqui, ó. Aí eu vou cruzando ele embaixo dos meus complementos, tá? Fazendo o molde. Olha aqui, ó. Ele é aramado, ele te permite fazer isso. Perceba que aqui, ó, já passou para cá. Esse outro aqui, eu posso fazer o quê? Cruzar para o lado contrário. Ó, permite que você... As plantas aramadas permite isso. E nós vamos fazer o quê? Aqui, ó. Podemos fazer... Colocar aqui no cantinho de lá pra gente cruzar literalmente aqui, ó. Pro outro lado.
Aqui já ficou um arranjinho mais baixo. Vou tirar esse precinho daqui. Olha só como já tá ficando. Nós estamos fazendo outra proposta. Ele pode passar por baixo das folhas. Peraí, caiu um negocinho aqui. Ele pode passar por baixo das folhas, vir aqui, fazendo essa projeção. E nós pegamos a nossa terceira haste aqui. E podemos deixar essa haste um pouquinho... Olha, ela pode fazer esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Que ela cruza de um lado para o outro. Nós podemos fazer... eu sempre falo, se você quer criar arranjos que vendem, se você quer ter propostas diferentes, não tenha dó, não tenha medo de você cortar as suas hastes, tá? Porque uma dica muito importante que eu gosto de trazer, eu falo, arranjo montado é arranjo vendido. Às vezes o seu cliente ele não tem noção de que ele pode ter essa proposta na mesa dele, na casa dele, se você não apresentar. Então você tem que perder esse medo de cortar a haste quando preciso for, para criar propostas diferentes. Aqui, olha o que eu fiz. Ó, trouxe desse lado e olha só essa proposta de arranjo, completamente diferente. Nós podemos unir ainda o que aqui nesse arranjo? Podemos trabalhar mais esses guaimbezinhos na base. Olha só. Deixar essa base mais encorpadinha. Trazendo, olha aqui, ó. Sempre prestar atenção nas partezinhas que não tem plantinha. Ó, trazendo aqui uma outra proposta. E posso fazer isso em torno do meu arranjo todo. Ó, as raízes, nós podemos utilizar elas aparentes, não tem problema nenhum, porque isso traz uma naturalidade. Posso deixar esse guaimbezinho aqui, trazer ele aqui com as raízes, com a projeção para fora da peça, aqui sem problema. Então, as raízes vão saindo aqui. Essa suculentinha aqui, você pode explorar ela, colocar ela em mais ângulos do seu arranjo, sem medo, tá? E vai ficar um arranjo completamente diferente. Outra proposta nós criamos aqui. Veja bem. Podemos trabalhar esse guaimbezinho em todas as partes do nosso arranjo. Sempre buscar, tá, a argila para você fixar isso na argila, tá? Sempre. Colocamos uma raiz saindo ali. Olha só a raiz saindo aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Trabalhando isso aqui, fazendo essa proposta toda, essa inclinação, um arranjo super legal. Nosso arranjo agora está sendo finalizado com uma terceira proposta. Olha só, gente, olha o resultado desse arranjo, olha a naturalidade desse arranjo. E nós podemos usar ele em vários ambientes. Ficou um mix bem natural, a gente conseguiu agregar várias coisas. E é uma forma da gente conseguir, de repente, nós temos 2, 3 galinhos de guaimbé, você não consegue montar um único arranjo, mas você pode desmembrar ele e trabalhar ele em outro arranjo. Você tirou o quê? Tirou ele de lá do estoque, tirou ele lá encostadinho, que às vezes não tinha saída, e conseguiu agregar ele num arranjo desse. A mesma coisa, às vezes, umas suculentinhas. É muito interessante que nós conseguimos fazer esse tipo de criação para que a gente consiga, eu falo assim, desovar a mercadoria de estoque que está lá há algum tempo. Então, aqui é uma proposta super legal que deu esse efeito. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem mais dar uma mão na massa, comenta aqui, que nós vamos vir com muitas ideias super criativas e ousadas para vocês, tá bom? Um beijinho, nos vemos no próximo vídeo.